11h24. Debaixo de 7 chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Bom dia, Itajubá. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje estamos inaugurando na Rádio Futura, FM 106.9, o programa Conversando com os Pais, né? Esse programa Conversando com os Pais foi idealizado a partir de uma necessidade observada pelo nível de sofrimento, pelo nível de desentendimento, pelo nível de a quantidade de processos existentes, né, no fórum, tratando sobre divórcio, sobre alimentos, sobre guarda de filhos menores ou adolescentes. Então, o que acontece? De uma observação resultou num apanhado de várias áreas do saber para lidar com esse assunto, né? Então, por óbvio, o pessoal da psicologia, a contribuição da psicologia, justamente para entender os mecanismos da construção do emocional, da construção da saúde psicológica, né, da criança, do adolescente, da psiquiatria, o pessoal da psiquiatria. Por quê? Porque somente o médico psiquiatra que pode prescrever medicamento controlado justamente por conta de doenças mentais decorrentes dos transtornos vivenciados pelos filhos menores e adolescentes ao longo de um histórico, de uma jornada permeada pela violência no tecido familiar, justamente pelos conflitos vivenciados pelos pais, os quais inconscientemente acabam arrastando os filhos para dentro dos conflitos, para dentro do ringue. O pessoal do direito, por óbvio, né, justamente por uma questão de processos judiciais, o pessoal da pedagogia. E por que pedagogia? Porque é na escola, perdão, é na escola o espaço onde vai se manifestar pelo comportamento da criança ou do adolescente que algo não está indo bem dentro de casa. Ou seja, um comportamento que indique queda de produção escolar, queda de rendimento escolar e também numa postura de relacionamento mais agressivo, relacionamento mais violento com os colegas. E também o pessoal do serviço social. Por que serviço social? Porque não são poucas as vezes que são observados adolescentes depredando o patrimônio particular, depredando o patrimônio público. Isso numa nítida demonstração de raiva não contida. Então, esse programa ele tem por escopo um conteúdo pedagógico e educativo. Por quê? Porque ninguém nasceu sabendo como lidar de uma maneira adequada com as situações que se apresentam de modo inédito na vida.
Toda pessoa, quando casa, ela não casa pensando que vai separar, que vai divorciar. Não, ela casa de verdade, pensando de verdade que vai realmente prosseguir com o cônjuge, com o parceiro, com o companheiro, ad eterno, vamos dizer assim. Porém, ao longo do casamento, ao longo da união, coisas podem acontecer que, de repente, toda aquela fantasia, aqueles sonhos, aqueles planos, aqueles projetos, eles, de repente, eles passam a sofrer um processo de perecimento, de diluição. Eles vão se diluindo, eles vão se perecendo. E nisso daí, os desentendimentos acabam marcando o relacionamento. E é exatamente nisso que as pessoas acabam perdendo a estrutura e lidando com essa situação de maneiras pouco recomendáveis, ou seja, optando pelo caminho da violência, o caminho do confronto. Isso, na verdade, nós aqui, após 36 anos, né, de advocacia, nós conseguimos enxergar que o verdadeiro papel do direito, em verdade, ele está na prevenção do conflito. Ele está na prevenção do conflito, ele está exatamente em educar, esclarecer, prevenir. Mas de que maneira? Maneira qual? Para que a pessoa enxergue que se determinados mecanismos, determinadas ferramentas utilizadas como defesa, elas podem gerar prejuízos imensuráveis, prejuízos gravíssimos para o emocional, para o psicológico da criança, do adolescente, ou seja, dos filhos, né? Bom dia a todos os ouvintes. Eu estou hoje aqui com a grata satisfação de apresentar para vocês a pessoa que vai comandar o programa todos os sábados agora, denominado Conversando com os Pais. Então, gostaria de receber com muito carinho o Dr. José Roberto de Oliveira Andrade, que é advogado e trabalha já há vários anos com família e traz uma novidade para Itajubá e toda a região, né, com esse programa Conversando com os Pais. Acredito que, neste momento, vocês queiram conhecer um pouco mais sobre Dr. José Roberto, que vai comandar esse programa. E, principalmente, já gostaria de convidá-los a estarem atentos aos veículos de contato desse programa, para que vocês possam começar a entrar em contato com ele, começar a colocar as dúvidas, os interesses de vocês por esse programa, que acontecerá todo sábado. Então, o Dr. José Roberto vai se apresentar como o comandante, digamos assim, deste programa, como aquela pessoa que está trazendo para Itajubá e região toda essa gama de conhecimento que ele traz, né? Todos nós sabemos o quanto as famílias estão querendo ajuda, precisando de ajuda, né? Então, gostaríamos de ouvir agora, com muito prazer, a apresentação dele, que será a pessoa que trará para nós, todos os sábados, este programa Conversando com os Pais. Muito bem, muito obrigado. Essa que falou é a doutora Maria Aparecida de Carvalho. Ela é psicóloga clínica aqui em Itajubá. Mas apenas esclarecendo um ponto. Claro, sou advogado, 36 anos de advocacia, venho de São Paulo, Universidade Mackenzie, mas não estou aqui como advogado, né? Na verdade, eu estou aqui como pessoa humana, vamos dizer assim, em razão de conhecimento absorvido ao longo da carreira, em razão também de ter contato com outras escolas de pensamento que também compõem o direito, que é a justiça restaurativa, que é a comunicação não violenta, que é o direito sistêmico, que são as chamadas práticas colaborativas, que é a oficina de parentalidade do divórcio privada, né? Então,
fazendo uma costura, digamos assim, de todas essas escolas, todos esses institutos, resultou aqui no programa Conversando com os Pais, né? Então, aqui vocês, ouvintes, não ouvirão orientação jurídica, isso em hipótese alguma, né? Até por uma questão de ética profissional e de respeito profissional aos colegas que, de repente, porventura estejam ouvindo, acompanhando o programa. Por quê? Porque o direito não é uma ciência exata, né? No direito, através da filosofia do direito, 2 e 2 pode ser 3,5 ou 4,5, não necessariamente 4. Né? Então, é muito importante o ouvinte entender que tudo que eu penso a respeito do direito serve para mim. Serve para mim, até porque não existe uma verdade absoluta nessa matéria. O absoluto é só um, é Deus, né? Abaixo dele tudo é relativo. E todos os ângulos, todos os pontos de vista devem ser respeitados. Muito embora, de repente, uma pessoa não concorde com o posicionamento, com um ponto de vista de outra pessoa, ela deve respeito principalmente ao direito de manifestação. E nisso tem que haver o respeito entre ambas. Uma respeita o que a outra pensa, ok? Muito embora ela esteja convencida, convicta, na certeza do que ela está pensando realmente é o correto. Então, nós não vamos trilhar por esse caminho, ok? Nosso telefone para contato de WhatsApp. Então, veja você poderá entrar em contato, tá? Fazendo perguntas, participando, dando opiniões, através do telefone 35, né? Aqui região de Itajubá, telefone 98411 8104. Repetindo, 98411 8104. Toda e qualquer pergunta, toda e qualquer manifestação, esclareço que não serão as devolutivas, as respostas não ocorrerão ao longo do programa. Porém, ao término do programa, na sequência, nós daremos as respostas, nós entraremos em contato com as pessoas que, porventura, ao longo do programa, fizerem perguntas, sugestões, contar determinados casos. Então, de alguma maneira, participar do programa. Okay? Quero mandar aqui um abraço também à dona Silvéria, né, que ela já é nossa ouvinte de longa data, desde o tempo que eu fazia a apresentação desse programa lá na Rádio Panorama, aqui de Itajubá também, em 2020, 2021. Então, 2020 com mais precisão. Então, um grande abraço para a dona Silvéria, aguardando aí que realmente ela esteja acompanhando o nosso trabalho. Doutor José Roberto, pois não. Seria importante a gente entender o nome do programa, né? Conversando com os Pais. Por que esse nome? Por que a necessidade de uma conversa com os pais? Poderia explanar, por favor? Sim, claro. Veja você, doutora Aparecida, tudo funciona numa relação dialógica, ou seja, conversando implica numa emissão e numa escuta. Normalmente o que a gente observa é um monólogo, ou seja, uma pessoa fala, mas a outra não está escutando, ou uma está falando sobre a outra, em cima da outra. Elas não estão preocupadas em ouvir e em escutar, elas estão preocupadas apenas em falar. O conversando implica em diálogo, implica em comunicação não violenta. Por exemplo, o que significa comunicação não violenta? O próprio nome diz. Quando você tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma decisão, praticar algum ato, imagine, por exemplo, à sua frente, lembre-se daquele transferidor que você estudava na escola, fazia trabalhos com ele na escola, transferidor. Então, é como se você tivesse 180 possibilidades de lidar com uma situação, de responder a alguma pergunta, de se posicionar diante de algum evento. A pergunta é, o porquê que normalmente a grande maioria das pessoas escolhem os modos mais violentos, os modos mais agressivos de se comunicar?
Essa é a questão. Isso é um dos pontos que nós vamos abordar, nós vamos trabalhar, nós vamos focar isso daí. Ou seja, a violência hoje ela acaba permeando todo o tecido social, todo o tecido familiar. Você liga a televisão, existem certos canais, certos apresentadores, que é tragédia, que é violência, que é destruição. É um verdadeiro caldo vermelho que acaba escorrendo pela tela da televisão. Mas você não ouve nada a respeito, por exemplo, de uma pesquisa científica, né, de um trabalho que foi realizado, que beneficiou tantas pessoas. Você não ouve notícias positivas. Tudo apenas no que diz respeito à violência, à agressão, à destruição, à morte. Então, esse é um dos fatores que o conversando com os pais. Mas por que também conversando com os pais, propriamente dito? Porque pai, efetivamente, é ser um artista, é ser um mágico, é ser uma pessoa especial. Ele é de verdade integrante do clube dos super-heróis, o pai e a mãe. Quando vocês colocam um filho no mundo, essa criança veio para somar. É uma criança, ela não tem o mesmo nível de percepção que um adulto tem. Muitas vezes o adulto lida com uma criança ou com um adolescente como se eles reunissem plenas condições de entendimento, de absorção e de administrarem as situações difíceis que se apresentam no dia a dia, no nosso cotidiano. Então, daí a razão do conversando com os pais. Ou seja, buscar um esclarecimento, buscar um ponto de equilíbrio, buscar uma posição mais harmônica dentro do ambiente familiar, do relacionamento de parentalidade. Atenção, parentalidade, ou seja, você como pai, lidando com seu filho, lidando com a mãe do seu filho. Por quê? Por que a gente fala isso com tanta ênfase? Porque no caso do divórcio, por exemplo, quando acontece o divórcio, não existe mais a relação conjugal. Acabou. Acabou. A relação conjugal, a sua condição de marido, a sua condição de esposa, acabou. E também não existe a figura do ex. Não existe. Com o divórcio, por lei, você está plenamente apto a contrair uma nova relação conjugal. Porém, tem um pequeno detalhe. E os filhos, como que ficam? Então, daí a sua condição de pai, não mais a condição de marido, porque deixou de ser marido, e ela a condição de mãe. E não mais a condição de esposa, de mulher. Não. Então, existe o filho. O filho vai manter o pai e a mãe ligado por uma relação de parentalidade, e essa relação vai se estender. E a qualidade, tá, da saúde emocional do filho, a qualidade da saúde psicológica do filho está umbilicalmente, está intimamente ligada à qualidade da relação parental mantida pelo pai e pela mãe. Ou seja, eles não são adversários, mas, infelizmente, muitas ocasiões a gente observa que eles se comportam como se fossem adversários. Eles ficam em posição de esgrima, eles ficam em posição de luta, um com relação ao outro. Quando, na verdade, esse tipo de comportamento perde a razão de ser, perde o sentido. Não faz mais sentido. Na verdade, eles têm que somarem suas forças em prol do prestígio, dos benefícios para os filhos. Os filhos, na verdade, são os grandes lesados, são os grandes machucados, são os grandes prejudicados com o divórcio. Porque nenhum filho quer que o pai e a mãe se divorciem. Percebam, um casamento quando se acaba, como que ficam os filhos? Muitos ficam à deriva, muitos desenvolvem sentimento de culpa porque os pais se separaram. Então, percebam que a qualidade
da relação parental, ou seja, a qualidade, a soma de forças, a compreensão em prol daqueles que mais sofrem por conta daquelas decisões tomadas pelos pais. Ok. Então, nós entendemos que esse nome, né, Conversando com os Pais, se dirige àquelas pessoas responsáveis por educar, né, responsáveis pelos filhos, responsáveis por crianças que ainda estão em processo de formação. Vale destacar que a estrutura familiar hoje ela não é única. Existe uma diversidade de estruturas familiares, né? Famílias que se constituem apenas pela mãe, famílias que se constituem apenas pelo pai, famílias homoafetivas, famílias em que avós são os grandes responsáveis, né, por cuidar das crianças. Então, o que a gente percebe é uma diversidade de estruturas familiares responsáveis pela educação. E se queremos uma sociedade mais justa, uma sociedade equilibrada, saudável mentalmente, emocionalmente, nós precisamos compreender que a família, seja qual estrutura for, em qual estrutura for, a família é a primeira célula da sociedade. E conforme a educação que se recebe, conforme o que a criança recebe dentro dessa estrutura familiar, dessa célula mãe da sociedade, será a sociedade que teremos, né? Então, esse programa Conversando com os Pais vem atingir cada lar desta cidade, vem atingir cada lar dessa região, cada lar do nosso país, né? Conforme o alcance hoje pelas mídias sociais, podemos chegar além das fronteiras, né? De países. Então, o programa Conversando com os Pais vem trazer, pelo que o senhor acabou de dizer, conteúdos que vão atingir cada lar, cada célula menor da sociedade, que são as famílias, né, e as suas questões. Por isso que todas as questões que forem vivenciadas por cada uma das nossas famílias serão interessantes ser conhecidas. E, pelo que eu entendi, você vai trazer diversos profissionais, né, que possam saciar as dúvidas dos responsáveis pela educação, dos responsáveis por cada célula familiar. Né? Não é isso? Exatamente, exatamente. Porque, bem da verdade, o profissional ele não pode ter a pretensão de dominar todo o conhecimento, todo o universo, né, de conteúdo a respeito, né, de um assunto, porque é da conjugação do saber de várias áreas do conhecimento que conseguimos realmente melhor entender, mensurar e trabalhar um assunto. Então, vou apenas ilustrar aqui, por exemplo, a questão da alienação parental, né? Alienação parental, que, a bem da verdade, infelizmente, né, é algo que é muito conhecido, é uma figura muito conhecida pelos corredores forenses, né? E não é apenas aqui em Itajubá, não. Isso daí é generalizado. Mas o porquê que acontece? É claro, se você fizer uma abordagem pelo direito, o caminho do direito, você terá um conteúdo X. Se você fizer uma abordagem pelo caminho da psicologia, você terá um conteúdo Y. Se você fizer uma abordagem pela pedagogia, você terá um outro tipo, né, de conteúdo. Pelo serviço social é a mesma coisa e pela psiquiatria a mesma coisa. Ou seja, cada qual na sua área do saber, abordando o mesmo ponto para ser uma abordagem completa, sob pena de ficar uma questão capenga, uma questão não bem trabalhada, não bem elucidada. Do porquê, quais são as razões que levam à alienação parental ser praticada pelos pais. Não apenas pelos pais também, porque qualquer pessoa pode praticar uma alienação parental. Sim, é verdade, qualquer pessoa.
Você aí agora deve estar se perguntando, mas como assim qualquer pessoa? Eu respondo, tudo vai depender do vínculo. Pode ser um vizinho, de repente esse vizinho tem uma amizade íntima, ou seja, ele frequenta a sua casa, ele tem acesso à sua casa, eventualmente ele poderá sim praticar alienação parental. Poderá ser praticada por primos, por tios, né, por parentes, né, avós, né, e também por pessoas que não necessariamente possuam laços de parentescos, mas o que vai definir, o que vai decidir a margem dela dela acontecer é justamente o vínculo, quais são os vínculos que a pessoa tem com aquela célula familiar. Não se esquecendo também, como a doutora Maria Aparecida de Carvalho bem colocou, a questão familiar. Há uns 30 anos atrás, a realidade era outra, muito diferente de hoje, muito diferente. Naquela época não se falava em divórcio praticamente, era separação, então se discutia quem tinha sido culpado pela separação. Hoje tudo isso não interessa mais. Tudo isso não interessa mais. O divórcio, para ser decretado, não mais necessita da culpa por parte daquele que deu causa. Não existe mais isso. Os tempos hoje são outros. E, aliás, a diversidade de famílias, como ela mesma colocou, né? Então, por isso que hoje não se chama mais direito de família, é direito das famílias. Das famílias, em razão justamente da multipossibilidade de células familiares, né? A questão das relações homoafetivas, né? A questão da mãe que vive sozinha com o filho, né? Sozinha, porque ficou viúva, por exemplo, ela é sim considerada uma família. Muito antigamente, não. Como que pode ser família se a figura do marido deixou de existir? Então não é família. Muito antigamente se pensava assim, hoje não. Hoje ela é considerada uma família, sim, com o filho, por exemplo. Então chama-se direito das famílias, e isso vai ser abordado ao longo dos próximos programas. Repetindo agora, o nosso telefone para contato pelo WhatsApp, DDD daqui da região, 35, o telefone é 98411 8104. Repetindo, 98411 8104. Né? Agora nós vamos para um momento musical e já voltamos. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. Desse amor, já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora
1156. Março, mês do consumidor, mês de aproveitar as oportunidades Veracruz Florarte. A Veracruz Florarte tem variedades de produtos e possibilidades de pagamento à sua escolha. A Veracruz Florarte tem também uma ampla linha de cuidados pessoais e beleza. Móveis é o nosso negócio. Veracruz Florarte, a maior em eletrodomésticos. Veracruz Florarte. Veracruz Florarte. Gente de casa. A Orion Administradora e Corretora de Seguros oferece a solução para a contratação de seguros em diversos ramos. Contando com a parceria das melhores seguradoras do mercado, buscamos atender as necessidades de nossos clientes. Seguro de automóveis, empresas, condomínios, residências, vida, engenharia, aluguel, responsabilidade civil e previdência. Consulte a Orion Administradora e Corretora de Seguros. Rua Major Belo Lisboa, 22, Prédio Comercial. Telefone 36222958. Acesse o nosso site orionseguros.com.br. Procura uma clínica para realizar seus exames com conforto, segurança e qualidade? A Clínica Sul Mineira Tomosul é a sua escolha. Radiologia digital, ultrassonografia e tomografia computadorizada, densitometria óssea e exame de composição corporal, elastografia hepática, exames em 3D e 4D e mamografia com selo de qualidade. Confira todos os exames oferecidos em clinicasulmineira.com.br. Atendemos convênios particulares e tabela social. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos. Informações pelo WhatsApp 988 17 2554. Clínica Sul Mineira Tomosul. Há mais de 40 anos construindo uma relação de confiança com você e sua família. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz, e ainda espero resposta. Retomando os trabalhos agora. Então, voltando ao telefone, DDD 35 para contato pelo WhatsApp. 35 98411 8104. Repetindo, 35 98411 8104. Uma pergunta, né? Uma pergunta. Esse programa, ele se dirige exclusivamente àqueles pais que estejam envolvidos em processo judicial? Somente esses pais que estejam envolvidos em processo judicial, seja através de uma ação de divórcio, seja através de uma ação de revisão de pensão alimentícia, de mudança de guarda de filho menor? Não necessariamente, não. Na verdade, se conversando com os pais, é algo muito mais amplo, muito mais genérico, ou seja, alcança também as famílias onde a violência, o desentendimento está permeando todo o tecido familiar. Ou seja, mesmo em não havendo nenhum processo judicial instalado, essas pessoas que compõem esse núcleo familiar, que estão sofrendo por desentendimento, troca de farpas, agressões verbais, agressões físicas e até a própria alienação parental sendo praticada. Então, esse programa também contempla essas pessoas, ou seja, ele pega 180 graus, ou seja, tanto aqueles que não estão vivenciando o processo judicial instalado no fórum, e aqueles que também que estão vivenciando o processo, uma relação judicial no fórum, né? Ou seja, ele pega 180 graus. Todas essas pessoas sofrendo com desentendimentos,
com posturas inibidoras, posturas contrárias ao bom entendimento, à harmonia que se faz necessária no dia a dia do lar. Uma pergunta que eu vou fazer: você sabia que mesmo separado, mesmo divorciado, existe o artigo 1634 do Código Civil que diz que compete a ambos os pais, atenção, qualquer que seja a sua situação conjugal, ou seja, mesmo divorciados, compete a ambos o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e a educação, exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584. Existe mais um rol de pontos nesse artigo. Diversos incisos, vai até o 10º, vai até o 9º, inciso 9º. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque muito embora a pessoa esteja com a guarda unilateral, o pai também pode participar da educação, né? Do acompanhamento, da formação do filho. Não se confunde a guarda. Guarda significa onde o filho reside. A guarda, o pai que detém a guarda, a mãe que detém a guarda, ela tem o dever de resguardar o filho contra qualquer coisa que o prejudique, mas não pode, em hipótese alguma, proibir o acesso do outro na construção do filho, na formação, no encaminhamento do filho. Isso é de extrema importância. Esse e outros assuntos ligados ao direito serão abordados nos próximos programas. Outra coisa, abordaremos também a questão do envolvimento com drogas ilícitas. Nós também abordaremos situações de dependência química com álcool. Esses assuntos serão tratados por profissionais especialistas, psicólogos, psiquiatras, que serão convidados a vir e dar entrevista aqui no nosso programa. A parte da escola, como lidar com um filho, seja uma criança ou um adolescente que está sofrendo bullying na escola, aquele que está havendo uma queda no rendimento escolar, aquele que não está mais conseguindo conviver de uma maneira amistosa com os colegas em classe, aquele que durante o intervalo de aula, que está no recreio e de repente começa a brigar com os coleguinhas, o que está acontecendo com aquele aluno, seja uma criança, seja um adolescente, ele está demonstrando um sentimento de raiva que ele não está conseguindo conter. Tudo isso será abordado, matéria de debate, de melhor abordagem, de esclarecimento para todos os ouvintes, através de profissionais especializados, como, por exemplo, o pessoal do NARCOM, né? Fazem um trabalho fantástico aqui em Itajubá, né? Então, nos próximos programas nós abordaremos tudo, a questão do sistema familiar em que a pessoa é criada, a questão também da repetição de padrões através do quê? Das influências positivas ou negativas que os pais exercem sobre os filhos, né? Então, tudo isso nós abordaremos. Agora, tem mais um rol de abordagens aqui que a doutora Maria Aparecida vai mencionar para vocês. Sim. A minha experiência clínica vem mostrar, né, realmente a necessidade de todos esses temas que você está citando, José Roberto, serem explanados nesse programa. Sim. A minha experiência clínica também testemunha, né, o quanto as pessoas, as famílias, sejam estruturadas como forem, as pessoas estão muito perdidas sobre como educar. Então, como você bem falou, no programa não será
apenas trabalhadas situações de divórcio, mas situações cotidianas. Esses são os maiores desafios que a gente vê na clínica, a situação cotidiana de pais, de avós, de responsáveis pela educação, de como educar o filho, como conduzir uma educação que seja, que contemple, ao mesmo tempo, a firmeza e, ao mesmo tempo, a delicadeza, ao mesmo tempo, a orientação do que pode ou não pode e, ao mesmo tempo, o afeto. Né? E o que a gente percebe é que as pessoas estão tão envolvidas nos seus cotidianos, tão envolvidas, tão sugadas pelo mundo do trabalho, tão sugadas por diversas questões externas ao lar, né? Como, por exemplo, até mesmo a internet. Né? Hoje a gente diz que, se você bobear, você pega o celular, quando vê, já passaram 2 horas. Né? Então, as pessoas estão tão sugadas pela mídia, tão sugadas pelo seu cotidiano de trabalho, que, ao chegar em casa, elas já estão esgotadas a tal ponto que uma das últimas coisas, uma das últimas prioridades, né, digamos assim, da lista, seria a educação em si. Então, delega-se a educação para a escola, delega-se a educação para a televisão, para os jogos de internet, e as crianças, os adolescentes, estão ficando à mercê. Né? Um mundo virtual está conduzindo esse adolescente, e a gente não sabe onde isso vai parar. Verdade. Leonardo Boff diz que o cuidado é a base da nossa sociedade. Se nós não cuidarmos do ser humano, nós não compreenderemos onde essa sociedade vai. Então, nós precisamos cuidar daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Nós precisamos cuidar daquelas pessoas que estão conosco. São aquelas pessoas que estão na nossa célula. Então, da minha experiência profissional, posso contribuir com essa confirmação, digamos assim, da sua proposta de trabalho nesse programa Conversando com os Pais. Tenho certeza, pela minha experiência na clínica, que inúmeros pais estão pedindo, por favor, como que eu faço? Essa é a grande pergunta dos pais. Como que eu faço? O que eu faço com meu filho? Então, os pais não têm obrigação de saber, mas têm obrigação de perguntar. Sim. Não têm obrigação de saber, mas podem se abrir a propostas de profissionais que querem ajudá-los a saber como conduzir a educação dos seus filhos. E a proposta que você está trazendo nesse programa é contar com diversos profissionais que podem ajudar esses pais, que, mesmo sem sair de casa, mas todo sábado, ouvindo o seu programa, poderão se edificar, poderão se construir, aprender a como conduzir melhor suas casas, seus lares, seus afetos, suas relações. O que tem se dito, né, e a gente tem percebido muito na clínica, é que a pandemia trouxe um aprofundamento dos conflitos familiares. E a gente diz que conflitos familiares são comuns, conflitos fazem parte das famílias, não tem problema ter conflito. O problema é a gente escalar esse conflito e chegar às alturas de não saber mais como conduzir, né? Como conversar com o esposo, como conversar com a esposa, como conversar com os filhos e sanear os problemas, sanear os conflitos. Acredito que conflitos todos estão vivendo agora em seus lares, em seus casamentos, em suas maternidades e paternidades, mas a questão não é o conflito em si, mas como sair desse conflito, o que fazer para sair desses conflitos, né? A pessoa precisa, as famílias precisam dessa rede de contatos para ser ajudada, né? E esses profissionais que virão aqui, tenho certeza que vão trazer
muita contribuição. Então, eu quero desde já agradecer a você a oportunidade de eu estar falando hoje aqui no programa, né, me disponibilizo a estar aqui outras vezes. Sei de inúmeros colegas psicólogos que trabalham nessa Itajubá grande e nessa região grande que temos aqui no sul de Minas. Sei de inúmeros psicólogos que trabalham o dia todo com inúmeros conflitos familiares, né? E temos muito a contribuir, assim como todos os outros profissionais que você citou aqui. Assistentes sociais, advogados, pediatras, nutrólogos, médicos, né, psiquiatras e N outros profissionais, enfermeiros, educadores. Puxa vida, como os professores vão contribuir, né? Como vão contribuir para que nós possamos ter uma educação melhor. E o que temos visto também, né, inúmeras situações de abuso, inúmeras situações de desrespeito, tanto às crianças, como aos avós, como aos pais, né? Essa ideia do desrespeito, essa ideia de que não há limites, não é bem assim. A gente precisa apenas aprender a como fazer, né? Nesse sentido, já queria mandar um abraço aqui para minha colega e grande psicóloga, Rita Maria, que trabalha com a orientação de pais e muito tem trabalhado com a questão de limites, mas com essa dupla posição dos pais, que é a firmeza e a gentileza, né? A ordem e o afeto, né? Então, estamos aqui para contribuir muito dessa maneira. Parabéns pelo programa. Desde já também já quero deixar um abraço aqui para todos os avós que, de alguma maneira, né, da sua maneira, contribuem muito para o afeto com os netos, e a gente tem visto isso como um grande valor, né? As gerações serem muito consideradas, avós, bisavós, né, serem muito considerados como grandes contribuintes na educação. Muito bom, muito bom. E a doutora Rita, ela aceitou o convite, né, aqui do programa, e apenas estamos aí para definir uma data para ela vir e falar a respeito da parentalidade encorajadora. Muitos se perguntam, afinal, o que é isso? Parentalidade encorajadora. Então, fica claro que é a sócia da doutora Maria Aparecida de Carvalho, lá na clínica delas. Muito bom, muito bom. Eu quero também dizer um muito obrigado ao Alexandre Robb, da Rádio Panorama. Um muito obrigado, porque foi lá que o programa Conversando com os Pais começou. Lá que tudo começou, né? E agora nós estamos aqui nas ondas da Rádio Futura. Muito bacana. Eu quero dizer, na condição agora de advogado, nós, profissionais do direito, carregamos uma responsabilidade que é imensurável, uma responsabilidade social imensurável, literalmente imensurável. Por quê? Temos que olhar o direito de acordo com a realidade. Hoje, em média, a estatística indica que para cada juiz de direito existe de 8 a 9 mil processos. Um juiz presidindo, administrando de 8 a 9 mil processos. Isso é uma estatística nacional. Isso envolvendo tanto o Poder Judiciário Estadual como o Poder Judiciário Federal, Justiça do Trabalho também. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo, afinal de contas, que tudo está sendo levado ao fórum? As pessoas perderam a capacidade de administrar, de melhor lidar com as situações adversas que surgem no dia a dia. Qualquer coisinha já está contratando um advogado para entrar com processo. E por que o profissional do direito não consegue enxergar a possibilidade de uma mediação do conflito?
não consegue enxergar a possibilidade de levar aquela pessoa a presenciar uma oficina de parentalidade, do divórcio, para ela melhor ficar esclarecida, para ela entender melhor o desarranjo que está acontecendo dentro da casa dela. O que acontece que hoje a comunicação não violenta está tão em desuso? Hoje o sistema ele está completamente falido. Hoje, infelizmente, é a cultura do litígio, aquela lei do Gerson, porque tem que levar vantagem em tudo. Hoje nós estamos colhendo o excesso de egoísmo, o individualismo, a carência nas práticas colaborativas. Por que não viver de um modo colaborativo em relação ao seu próximo? O porquê cuidar exclusivamente do seu filho, deixando o filho do vizinho à míngua, deixando o filho do vizinho completamente alijado daquilo que você eventualmente poderia fazer para a melhora dele? O que eu digo é, por que não podemos nos unir e batalharmos por um mundo bem melhor? Aquele que conhece as lições do professor Celso Charuri sabe muito bem o que eu estou dizendo. E é em prol disso que a gente se levanta e arregaça as mangas e se põe a trabalhar, buscando um mundo bem melhor. E esse mundo bem melhor, é claro, dar cesta básica, correr atrás daqueles que estão desabrigados. Agora, na guerra, por exemplo, né, no leste europeu, né, infelizmente, com muita tristeza que a gente observa tudo aquilo, mas eu acredito que a educação é a melhor ferramenta para buscarmos um mundo bem melhor. É você trabalhar o seu caráter, trabalhar a sua espiritualidade. E é através disso que a gente concluiu nessas propostas de trabalho. Através de profissionais também conscientes, cada qual na sua respectiva área, do nível de responsabilidade social que carregam nas costas. E esses profissionais fazem o melhor possível. Então, agora já finalizando o programa, né, já estamos chegando no nosso horário, eu quero agradecer mais uma vez o nosso querido amigo e irmão, Alexandre Robb, lá da Rádio Panorama, né, que foi lá que tudo começou, em 2020, né, e também a todas as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar, de trocar ideias, e todos apoiando, elogiando, vamos fazer, vamos acontecer, porque o mundo ele precisa desse trabalho. E é exatamente a isso que nós estamos nos predispondo. Né? Teremos convidados também, integrantes do Poder Judiciário, juízes de direito. Temos também convidados, a psicóloga judiciária aqui da comarca será convidada a falar sobre a importância do laudo psicotécnico, do laudo psicológico em sede de uma ação de divórcio. Né? Então, para mostrar para o ouvinte, para esclarecer o ouvinte a envergadura da seriedade e do grau de responsabilidade no envolvimento desses profissionais nesses assuntos, nesses trabalhos. Então, eu fico por aqui, eu me despeço. Esse programa Conversando com os Pais vai acontecer todos os sábados, tá? Das 11h15 até 12h15, 1 hora de programa, ok? Então, eu agradeço de coração aqueles que puderem opinar, fazer perguntas, participar de alguma maneira através do WhatsApp, área 35 DDD, e o telefone 98411 8104, repetindo, DDD de área 35, aqui região de Itajubá, telefone 98411 8104. O meu muito obrigado, eu encerro a minha fala, que é de uma forma justa e perfeita que nós trabalhamos. E trabalhamos para o mundo, trabalhamos para fazer a diferença, trabalhamos justamente para chegar de encontro àquilo que o mundo mais pede, que é compreensão, que é educação, esclarecimento, harmonia.
Doutora Maria Aparecida, quer falar mais alguma coisa para encerrar? Eu agradeço o convite e Sou eu que agradeço você ter aceito e ter acompanhado aqui no programa. E desejo uma boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde. Ok. E também agradecendo ao Duarte, que trabalha aqui na Rádio Futura, né? Ele que é o grande responsável por essa... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eu estou daqui, estou vendo 8, mas deve ter uns 20 equipamentos aqui, que sem ele, sem esses equipamentos, esse trabalho com certeza não chegaria a vocês. O meu muito obrigado ao Duarte, ele é gerente e operador de mesa aqui na Rádio Futura. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pé. Fechar o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pé. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço